Fala, meu querido, chegamos com a última questão aqui do capítulo 7 do livro do pH, que fala sobre a introdução à dinâmica. E nesse exercício, a gente tem vários itens que a gente vai colocando um por um todas as forças que agem sobre os blocos que estão aqui apresentados. A gente tem aqui nessa primeira imagem, você vai ver que a gente vai colocando aí a primeira, a segunda, a terceira, quantas tiverem, e a gente vai colocar todas as forças que estão agindo nesses blocos. Nas primeiras situações, são dois aqui, o item A e o item B, mas esse item vai até, deixa eu conferir aqui, até o item G, né? Então, são sete exemplos que ele te dá para você aprender a colocar todas as forças que vão agir sobre os blocos e os agentes causadores que todas essas forças. Bora com a gente então, ó. Então vamos começar resolvendo esse exercício, colocando assim para você, ó. Em todas as situações a seguir, individualize os corpos e marque e identifique todas as forças que nele atuam e admita que em todos os casos não existem atritos. Maravilha. Então, o que que a gente vai fazer? Vai colocar aqui a ação de todas as forças que estão agindo no bloco A, no bloco B. São dois blocos aqui montados para a gente. Primeiro, quando a gente pensa no bloco A, o bloco A ele tá, a diferença principal do bloco A para o bloco B é que o bloco A ele está apoiado sobre uma mesa, né, sobre um plano aí. Então, se a gente fosse definir aqui quais são as forças que agem sobre o bloco A e sobre o bloco B, primeira força que eu colocaria aqui para você. Todo o corpo que tem massa, ele tem uma força chamada força peso. Então, acho que já é importante você definir que a força peso age sobre o bloco A. Outra força que vai agir aqui sobre o bloco A é a força que a superfície faz sobre esse bloco, que é a força chamada força normal. Vamos colocar essa força aqui para cima. É a força que a superfície age aí sobre o bloco. Quem mais está agindo nesse bloco A, né? A força que puxa ele para a direita, que é a força da tração que a gente chama, né? A força que o fio exerce sobre ela. Então, nesse cada um desses sistemas, a gente tem as forças aqui. Primeiro, a força normal. Então, veja, ó, escreva ao lado igualmente os agentes causadores de todas essas forças. Primeiro, se eu fizesse colocar aqui quem é o agente causador da força normal, né? A força normal tem como agente causador o plano. Então, vou colocar assim, agente, a gente vai colocar que é o plano. Ou a superfície, tá? Pode ser qualquer uma das duas, mas eu vou definir como o plano aqui, esse plano que está apoiando esse sistema. Outra força que tem agenda aqui sobre esse bloco A é a força peso. E quem é o agente causador aí dessa força, né? O agente causador é a Terra. Prontinho. Então, cada uma dessas forças que agem sobre o bloco A estão definidas aqui. Ou a última força que a gente define é a força T, que é a força tensora, e aí o agente causador dessa força é o fio, né? Quem que está causando esse movimento, né? É o fio que está puxando aí esse bloco para a direita e agente causador então é o fio. Então esses três sistemas que a gente tem são dados por essas três informações. Maravilha. Aí olhando para o bloco B, ele vai ter também um peso, né? Todo o corpo que tem massa tem peso, e aqui ele não vai ter normal, hein? Ele não está apoiado sobre nenhuma superfície. E a força que está agindo sobre ele aqui para cima é a força tensora. Então, para nós diferenciarmos um do outro, né? Tanto no item A quanto no item B, a gente tem a ação da força peso e da força tensora. O agente causador da força peso é a Terra e o agente causador da força tensora é o fio. Isso tanto para o bloco A quanto para o bloco B. E assim a gente aceita esse primeiro exercício. Como aqui o bloco A está apoiado sobre a mesa, ele tem aqui a ação da força normal, que a gente tem como agente causador o plano. Beleza? Então esse é o nosso primeiro aí, o item A. Vamos fazer agora o item B, ó. O item B, ele é um pouquinho diferente. Deixa eu colocar aqui as duas forças, os dois blocos que nós temos, né? Agora ele chama de bloco M1 e M2, e aqui a gente tem uma diferente característica do item A, que agora não tenho nenhum corpo solto aí, sem o apoio de nenhuma mesa. Os dois corpos estão apoiados sobre a mesa. Então vamos colocar aqui quais são os, só para separar, né? Vamos chamar aqui de M1 e também de M2 e vamos colocar as forças que estão agindo sobre cada um deles. Primeiro, a gente tem a ação de uma força F, aqui, ó.
essa força F que a gente tem. Essa força que a gente pode colocar aqui como força F, esse é um agente externo, né? Então a força F é uma força aí de origem externa, então é uma força vou colocar assim, força F, e o agente causador é externo. Então, quando a gente fala assim que o causador é a pessoa que está aplicando, eu coloquei aqui causador, é a agente que está colocando aqui para que está aparecendo, é um agente externo, é uma força externa ao sistema que a gente está estudando. Então aqui pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser alguma coisa que está puxando ele para a direita, tá bom? Então na força F que é puxada para cá. Além dela, no M2, a gente tem a ação da força tensora. Aqui ela está sendo segurada por essa corda, pensando no bloco M2, né? Então o bloco M2 é puxado por F e ele não vai tão rápido porque tem uma força tensora aqui segurando esse movimento de M2. Então, a força tensora, aqui a gente pode chamar de tensora, e o agente causador é o fio, né? Então, o agente causador dessa força tensora é o fio. Maravilha. Então, na montagem dessas duas forças, a gente ainda precisa colocar no M2 a força peso, que está aqui para baixo, todo o corpo que tem massa tem peso e esse peso vem para baixo, e a força normal. Então aqui de novo, aqui é a força peso e o agente causador quem vai ser é a Terra. Tá? Então aqui nós temos as três condições que nós encontramos para esse primeiro. E por último temos a força normal, que quem é o agente causador é a superfície, né? Ou a gente pode chamar aqui de plano. Então aqui colocamos todas as forças que estão agindo no bloco M2. O bloco M1 não vai ser muito diferente disso, ele tem a ação da força tensora puxando ele para a direita. Agora, veja que ao mesmo tempo que essa força tensora puxa M1, ele segura M2. E além dela, ela vai ter a força peso aqui e vai ter também a força normal em cada uma dessas situações. Fechou. Então, no item B, a gente colocou todas as forças que estão agindo sobre elas. Próximo aqui, no item C, aqui a gente tem uma característica muito parecida, né, desse sistema. Então, a gente vai colocar aqui todas as forças que estão agindo aqui, vamos lá, ó, devagarinho. Então, colocando aqui a força do item C, vamos colocar cada uma delas. Então são três forças, três blocos, né? E cada uma desses três blocos são colocados aqui sobre a ação de muitas forças, né? Só que aqui essas forças vai ser um exercício muito parecido com o item anterior. Então, colocando aqui os nomes, né? Chamando eles aqui de C, de B e de A, aqui nós temos, vou colocar as forças e aí depois eu marco os agentes causadores. Primeiro, a força F, todo o corpo que tem massa tem peso e também tem uma força normal. Aqui a gente pode chamar essa tensora só para diferenciar de TAB. Vamos diferenciar de TBC, porque tem um outro fio aqui, tá? Então a gente também tem o peso e eu tenho uma força TAB, que é puxada aqui pelo corpo A. Eu tenho uma força normal e aqui eu vou diferenciar essa, que é a força a tensora entre os corpos B e C. Da mesma maneira, tem o TBC aqui e o peso e a normal. Então, são todas as forças que vão agir sobre cada um desses sistemas. Colocando os agentes causadores de cada um deles, né? A força F, então aqui é uma força externa, e eu não sei definir quem é um agente, tá? Então, uma força externa, vamos chamar de força F, e esse agente causador vai ser uma força externa que eu não sei quem é. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, ou pode ser qualquer outro material que puxe esse corpo para lá. Além dessa, no corpo A tem a força peso, que o agente causador é a Terra. Ok, então já tem aqui essa definição. Além dessa, nós temos a força normal, que o agente causador é a superfície que está apoiando o corpo aqui. Então a gente pode definir que o agente causador é o plano,
que segura o corpo. E além disso, aqui eu vou chamar todo mundo da mesma forma, tá? O TAB é igual ao TBC, que é a força tensora, tá? E essa é chamada de força tensora. E o agente causador é o fio, ok? Agente causador aqui é o fio. Maravilha. E com todas essas funções, né, o T, TAB, TBC, tudo isso na questão de agente causador são forças tensoras causadas aqui pelo fio. E por último, a gente chega no item D aqui, vamos marcar ele aqui, fazer a separaçãozinha bonitinha para você, e vamos colocar todas as forças que estão agindo sobre o corpo. O A, eu vou deixar do lado esquerdo aqui o corpo A, e lá do lado direito a ação do corpo B. Você está vendo que o corpo A e o corpo B, eles não têm a ação de nenhuma força normal, eles não estão apoiados aqui no sistema. Então, tem o corpo A, deixa eu marcar aqui, o corpo A e o corpo B. Quais são as forças que vão agir sobre eles, né? Eu tenho a força peso, o peso de A, e eu tenho uma força tensora, a força T, que puxa ele para cima. Aqui também eu tenho a força peso, que puxa ele para baixo, e uma força tensora que puxa ele para cima. Aqui, os casos que a gente vai encontrar, a gente tem então força peso, que é o agente causador é a Terra, a força que a Terra puxa o corpo para baixo, e além dessa, tem também a força tensora, que é a força causada aí, que o agente causador é o fio, tá bom? Então essa é mais tranquila, né? Então cada um deles só tem essas duas forças agindo sobre eles, fica um pouquinho mais fácil da gente enxergar. A gente não tem a força normal, então são todos os mesmas grandezas. Eu vou deixar para gente, vou dar uma pausada no vídeo para a gente colocar os outros exemplos que nós temos. São 7 ao total, a gente fez esses 4 primeiros e já já a gente completa com a segunda parte do vídeo com os itens E, F e G, beleza? Um segundinho a gente já muda para cá. E agora, continuando com os nossos exercícios, os 3 últimos que a gente vai fazer por aqui, fizemos os 4 primeiros, colocamos todas as forças e os agentes causadores dessas forças. Vamos seguir nesse mesmo método que estávamos fazendo. Então, ó, aqui tem uma situação diferente, o que a gente chama de plano inclinado. Tá vendo? Tem esse bloquinho A, e esse bloco A ele está apoiado aqui com um certo ângulo chamado ângulo θ. E aí, além dele, nós temos também um bloco B, esse sim sem estar apoiado, simplesmente sobre a ação da força peso, né? Então vamos colocar aqui quais são as forças que estão agindo sobre ele. Então, primeiro, ó, esse aqui o bloco A e o bloco B. Vale a pena a gente relembrar que a única força que vai agir sobre esse corpo em relação ao peso é a força que a Terra fez sobre ele. Porque a gente sabe que se a gente estudar um pouquinho sobre plano inclinado, você sabe que tem a ação da força peso tangencial e a peso da normal. Só que são componentes. Elas, de fato, elas ajudam matematicamente a resolver problemas. Mas a força que realmente existe é a força peso, e a força peso é uma força que vem aqui causada pela Terra e tem direção vertical sempre. Então a gente não vai colocar o PT nem o PN aqui, ou PX e PY, depende de como você está acostumado a estudar. Além delas, a gente tem a força normal aqui, que é aplicada pelo plano inclinado, a força normal, e além, por último, tem a força tensora causada aqui por esse fio. No bloco B, a gente tem a ação da força peso e da força tensora apenas, tá bom? Então nós temos a ação dessas 3 forças sobre esses corpos. Quando a gente monta essa situação, a gente vai colocar todos os nomes a qual eles têm. Nas duas, a gente tem a força peso, certo? E a força peso, ela é o agente causador dessa força peso é a Terra. Maravilha. Então aqui a gente já sabe que essa função já acontece, tanto para o A quanto para o B. A gente tem uma força T, chamada de força de tensora, cujo agente causador aí é o fio. Então, o agente causador aqui é o fio. E por último, tem a força normal, que é aqui causado pelo plano, né? Pelo plano inclinado, o agente causador
aqui o plano. Aí eu vou colocar aqui, se você quiser, né, o plano inclinado, esse valor, essa superfície que faz apoio ao bloco A. Então, nesses três sistemas, nessas duas, três não, nesses dois blocos ficam sob a ação dessas forças e desses agentes causadores. Muito bem, então vamos agora para o nosso penúltimo item aqui, que é o bloco A, o bloco B e o bloco C. Então tem o bloco A aqui, o bloco A, o bloco B e o bloco C. Fechou. Então nós temos os nossos três bloquinhos aqui colocados bonitinhos para vocês. E aí, vamos colocar aqui o nome de cada um deles, né? Vamos chamar ele de A, esse de B e esse aqui de C. Quais são as forças, né? De novo, todos os três corpos têm massa, então a gente vai chamar, vai ter ação da força peso nos três. Isso é inevitável. Todo corpo aqui que tem massa tem a ação da força peso. O bloco A é o único que está apoiado sobre uma superfície, então ele tem a ação da força normal. Já o bloco B e o bloco C não tem essa força. Além dessas duas forças, o bloco A está sendo puxado por uma corda aqui, uma tensora, para o lado direito e tem uma força F sendo puxando esse bloco A para a esquerda. Então, o bloco A recebe essas quatro forças. Eu vou chamar essa força aqui, essa tensora, de TAB, porque existe a tensora que liga o corpo AB e também a tensora que liga BC. Então, aqui a ação dessas forças, além da força peso, o bloco B vai ter a ação da força TAB para cima e ao mesmo tempo ele vai ter uma força para baixo aqui, que é a força da tensora causada no corpo C, do corpo C pelo corpo B, certo? E por último, nós temos a força que age sobre o corpo C, além do peso, uma força TBC para cima, que faz esse corpo ter todas essas forças. Então, aqui colocando, né? Então, primeiro, de novo, o P é o peso, aqui, e ele tem um agente causador que é a Terra. Toda vez que eu colocar esse AG é uma função de agente causador. Nós também vamos ter no bloco A força normal, não é? Força normal cujo agente causador é a superfície ou plano, tudo bem? E além dessa, nós vamos ter a força F, que é uma força aí externa, né? Então, é, é, eu vou colocar aqui como agente um agente externo, que pode ser uma força das mais diversas classificações, pode ser alguém puxando, pode ser um objeto, um móvel, puxando ele para cá, e é por isso que eu coloco um agente externo que fez uma força sobre esse bloco A. E além dessas duas, né, falta a força TA. E a força TA e a força TB, a gente indica que TAB e TBC, elas são forças tensoras aqui, e o agente causador, vou colocar aqui embaixo para ficar enquadrado aqui na minha câmera aqui, são os fios. Eu vou até chamar a sua atenção porque no item C eu falei que o TA é igual a TB. Não, isso aqui a gente fala que as duas forças que estão aqui, elas não são necessariamente iguais, né? Se elas forem iguais, o corpo está em equilíbrio. Pode acontecer, mas não obrigatoriamente elas são. Eu estou dizendo que TA e TBC são as forças tensoras, tá? Então, só para corrigir isso aí. Então, TAB e TBC são as forças tensoras e o agente causador desse movimento é o fio. Maravilha. E por último, a gente tem aqui a mola destendida nesse último corpo. Vamos fazer aqui, finalmente, né? Bem longo esse exercício, né? Você vai ver aí que a gente vai bater uma minutagem bem alta, mas aqui é por conta da quantidade de blocos de exemplos que ele dá para você. Então, aqui agora no último exemplo, o sétimo exercício, você tem a ação dos corpos A e B. Vamos colocar aqui, aqui é o corpo B e esse é o corpo A. Deixa eu marcar aqui para você bonitinho. O corpo B e o corpo A. E ele está sobre a ação, de novo, ó, força peso, força normal, os dois estão apoiados sobre a superfície. Tem uma força F puxando ele para cá. E agora veja,
mola, ela está distendida. O que que ela quer dizer com isso? Ela não está no estado natural dessa mola. Então é esperado que essa mola ela queira voltar ao estado natural. Se ela quer voltar ao estado natural, o estado natural dela é para a direita. Eu vou chamar ela aqui de força elástica, né? Então, por que que ela, se ela estivesse no estado natural, não teria a ação dessa força elástica. Então, imagine que essa força elástica puxa, ela estica, né? E aí, quando sempre a mola ela quer voltar ao seu estado natural. Então, se ela foi puxada, ela quer retornar para cá. Por isso, essa força puxa para a esquerda. Já no bloco B, a gente tem a ação da força peso, da força normal, e essa mola esticada quer voltar ao seu estado natural. Então, a força elástica aqui vai ser para a direita. Então, colocando todas as forças, a gente finaliza esse exercício colocando que a força P é a força peso e a agente causador aqui é a Terra, ok? Além dela, nós também temos a força normal, que o agente causador é o plano. Então, o agente causador é o plano. Além dela, nós também temos a força elástica, chamei de fel aqui, que é a chamada força elástica. E essa força elástica, o agente causador é a mola, né? Agente causador é a mola. E por último, além de todas essas, a gente tem qual que está faltando? Peso normal, força elástica, é a força F, né? A força F é uma força externa, força aqui, e o agente causador é externo, algum movimento aí causado alguma força de origem que a gente não conhece, é uma força externa sendo puxando esse corpo para a direita. Maravilha? Então a gente fez aí os 7 exercícios. Depois, se você puder, volte lá, retome todos que a gente fez aqui e assim a gente finaliza essa último exercício do módulo 7 aqui do livro do PH, que eu espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários por aqui. Se não, não deixe de curtir o seu like por aqui. Grande abraço.